ficar em silêncio, vamos fazer um momento de reflexão para dar início ao nosso culto. Aqueles que estão chegando, estão nos seus lugares, vamos estar entrando na presença do Senhor. Eu quero agradecer desde já a todos vocês que vieram até aqui nos prestigiar. Agradecer também àqueles que estão online nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos estar louvando o Senhor nessa noite com o hino de número 324. Vamos estar ficando de pé e vamos estar levantando as nossas vozes ao Senhor para louvor do nosso grande Deus. Hino de número 324. Muito obrigado, nos ajude. Refúgio verdadeiro. Thank
Pai, somos gratos ao Senhor por estar na tua casa mais uma vez, ó Deus, para te prestar esse culto, te prestar, ó Deus, nosso louvor, nossa gratidão a Ti, ó Deus, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Senhor, aqui estamos reunidos num só espírito, num só pensamento, Pai, que é te louvar e te adorar, ó Deus. Eu peço a tua graça, a tua direção para este culto, que o Senhor venha abençoar, Pai amado, tudo o que vamos fazer aqui nesta noite, que seja para honrar e agradecer o teu santo nome, ó Deus. Abençoa cada família aqui representada, cada filho teu, ó Deus. Você toma nas tuas mãos, esteja abençoando, Pai. Eu te peço, meu Pai, para aqueles também que ainda não chegaram, que o Senhor possa estar guardando, apressando os passos, para que possa chegar a tempo, ó Deus, e junto podermos te adorar. Ó Pai amado, abençoa também aqueles que estão online, que estão nos assistindo, que o Senhor possa também estar abençoando da mesma forma, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias para o livro de Provérbios. Vamos estar lendo Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. Vamos estar lendo do 1 ao 7. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares. Amém? Leamos Provérbios 3, versículo 1. Fala assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os seus mandamentos, os meus mandamentos. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Amém. Podeis assentar. Eu vou fazer apenas um comentário neste texto que lemos aqui, e que me chamou mais a atenção aqui foi o versículo 5 e 6, que fala assim, o 5 e o 6, eu estava lendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O 6 fala: reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, quantas coisas que deram errada, na verdade, né? Porque nós estava no controle da situação. Quantas coisas, que fracassaram pelo caminho, porque nós estávamos no controle da situação. E o versículo está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós buscamos o nosso próprio entendimento, nosso próprio conhecimento, e as coisas dão errada. Imagina se Deus estivesse no controle da situação, dirigindo as nossas vidas, direcionando quantas pedras que nós iríamos deixar de ter tropeçado, quantos buracos nós ia deixar de ter caído, se Deus estivesse na direção verdadeiramente das nossas vidas. Então eu estava lendo esse texto e fiquei pensando: meu Deus, isso é verdade. Às vezes a gente toma decisões, atitudes, diversas maneiras, sem buscar a direção de Deus, e dá errado. E aí a gente corre atrás, pedir a Deus: ô Senhor, tal, por que isso, tal? Mas será que
a gente tem colocado Deus no centro das nossas vidas, em tudo, que é o que está dizendo aqui. Confia no Senhor. O que é que significa isso? Aqui está dizendo, não sei se nós confiarmos no Senhor, Ele endireitará nossas veredas. Isso quer dizer, se nós estivermos andando num caminho torto, aquele caminho que era torto, colocando-se na mão de Deus aquele caminho, Deus está dizendo aqui que Ele endireitará. É isso? Amém? Que possamos estar pensando nisso, né? Meditando nossas vidas e verdadeiramente entregando nossas vidas por completo, para que Deus possa direcionar em tudo. Amém? Amém. Era só isso. E eu vou chamar já aqui de primeira parte a irmã Jaqueline com o quarteto para fazer uma apresentação.
Amém. Eu convido o pastor para ter aquele momento de intercessão. Então, se você tem um pedido, se tem um motivo de agradecimento, ou seja qualquer coisa, chega o momento é esse, de você colocar na presença do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez reunidos aqui para adorar o nosso Deus e também apresentar diante do Senhor as nossas necessidades. Pela manhã, a irmã Moriza fez um pedido, acompanhando a transmissão online, e agora ela está acompanhando também pelo marido dela, o Bruno. Ele está afastado do trabalho, possivelmente com Covid, está aguardando o resultado de um exame. Então vamos lembrar em nossas orações. A irmã Marlene me pediu oração durante a semana pelo pastor, o missionário Larry, um pedido do Bruno Alves, é da região de Jundiaí, e também com Covid, situação difícil, entubado. Vamos lembrar em oração a irmã Vanessa também, no seu tratamento, aguardando aí uma cirurgia para janeiro, que Deus continue abençoando a vida dela, dando aí uma plena recuperação. Também vamos lembrar em oração, família da nossa irmã Fátima, ela faleceu nesta semana, ela foi uma congregada aqui, esteve conosco um período e em tratamento também, passou uns dias aí de dificuldade e foi promovida às mansões celestiais. Vamos lembrar em oração o esposo e o filho, que ficou, e os demais familiares, que Deus dê o seu conforto. Lembrar em oração também a nossa pátria, as autoridades, a obra missionária, que Deus continue sustentando os missionários, obreiros, dando sabedoria para o trabalho, as igrejas, a nossa igreja, que Deus venha nos abençoar cada vez mais. Continuamos orando pelo pastor Ercílio, está conosco aí assiduamente, aí às quartas-feiras, hoje também, que Deus continue abençoando no seu tratamento, e o pastor Vanderlei também. Então, você pode curvar a sua fronte, ou quem sabe se ajoelhar aí onde você se encontra, e vamos nos unir em oração, colocando diante do nosso Pai Celestial as nossas necessidades. Pastor? Sim. Lembra também o Neto, vai estar viajando, o Neto e a Larissa vai estar viajando na quinta-feira para a Bahia. Vamos estar lembrando também a viagem deles, aí que Deus esteja abençoando, livrando todo mal. É verdade, o Neto me falou pela manhã, vai para a Bahia, então vamos orar pela proteção do Senhor. Irmã Lúcia? Eugênio. Ok. Irmã Lourdes, sim, a nossa irmã Lourdes, ela teve uma queda, quebrou a clavícula, vamos orar pela recuperação dela. Sim, a mãe da irmã Dalice, vamos lembrar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, rendemos graças, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Somos gratos mais uma vez pela salvação, pela comunhão com o Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai. Pois, como diz a Tua palavra, nós não sabemos como devemos pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvamos a Ti pelo cuidado, pela saúde e também, Senhor, porque nesta noite podemos estar aqui presencialmente, cultuando e adorando ao Senhor. Louvamos a Ti também porque através da transmissão, aqueles que estão impossibilitados de estarem aqui, podem acompanhar também este tempo de louvor, adoração, podem adorar o Senhor juntamente conosco e também, ó Pai, ouvir a Tua palavra. Eu oro neste momento pela vida daqueles que perderam o ente querido, que o Senhor envie o Teu conforto, Senhor. Tu és o Deus de toda consolação. Então conforte a estes corações e, quando possível, Senhor, use as nossas vidas para levar uma palavra que conduza, Senhor, aqueles que estão aflitos a confiar no Senhor e na Tua palavra. Oro também pela mãe da irmã Dalice, por ela também, pela perda, Senhor, desses entes queridos, irmão, tios, que o Senhor esteja, Pai, confortando esta família, e de maneira especial a mãe da irmã Dalice,
que está enfrentando, ó Pai, situações tão próximas, onde perde parentes tão próximos, que ela possa realmente descobrir o verdadeiro conforto que somente Tu, Senhor, tem a trazer. Oro também pelo irmão Neto, pela viagem que fará juntamente com Larissa, Senhor, proteja, guie, Pai, a vida dele até a Bahia, ali onde estão os parentes, que ele possa ter ali um tempo prazeroso ali junto com os entes queridos e que possa também trazê-lo de volta protegido pelo Senhor. Oro também pelo irmão Bruno, que está aguardando o resultado do exame, que ele possa também sentir o Teu conforto, o Teu amparo nesse tempo, bem como a sua esposa, a irmã Morisa. Oro também pela irmã Lourdes, abençoe o Pai, cuide dela nessa recuperação desta fratura, Senhor, que em breve ela possa estar bem e continuando, ó Pai, servindo ao Senhor aqui junto conosco. Oro também, Senhor, pelos pedidos especiais que nós temos, pela lista de oração. Temos orado e lembrado a cada momento a vida do pastor Ercílio, o pastor Vanderlei, o tratamento médico, o acompanhamento e aquilo que é necessário, ó Pai, para ter um melhor êxito na recuperação. Abençoe a vida dos Teus servos, Senhor, aqueles que estão na obra missionária, continue fortalecendo, sustentando e também, Senhor, nós estamos aqui para clamar pela Tua seara. Ela continua grande, poucos são os obreiros, mas cremos que o Senhor ainda nesse tempo, mesmo de pandemia, o Senhor está chamando homens, mulheres, jovens para servir ao Senhor. Então que todos possam estar com o ouvido pronto, atento ao Teu chamado, Senhor. Oro também por esta igreja, pelos membros congregados, por tantos pedidos especiais, Senhor, que envolve família, que envolve saúde. Ainda hoje, a irmã Francisca também está impossibilitada de estar presencialmente por essa enfermidade, as dores na coluna. Irmão Amaral também impossibilitado de estar conosco hoje. Que o Senhor esteja sustentando e recuperando, Pai, plenamente a vida desses irmãos. Sabemos, ó Pai, do desejo de estar aqui e da tristeza por esta impossibilidade. E eu oro, ó Pai, que o Senhor desperte aqueles que estão dormindo espiritualmente. Que o Senhor use a Tua igreja, que sejamos uma igreja solidificada, firmada na Tua palavra, para sermos uma igreja que dá um testemunho, ó Pai, neste local onde nós nos encontramos. Oramos pelos pedidos especiais e também, ó Pai, pela pregação, pelos louvores, por este culto que é prestado ao Senhor. Que o Teu nome possa ser honrado nesta noite e que sejamos, ó Pai, animados a permanecermos firmes no Senhor e na força do Teu poder. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Isaac, por favor, nos ajude aqui. Nós vamos estar entoando mais um hino de número 422 e vamos estar aproveitando para estar devolvendo ao Senhor tudo aquilo que Ele nos deu, né? Que é os nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos estar fazendo esse momento agora.
aguardar aqui até o irmão Wagner chegar aqui à frente. Amado Deus e nosso Pai, como é maravilhoso, Senhor Deus, ver os teus filhos entendidos da tua palavra e hoje vieram trazer aqui o compromisso contigo. Senhor Deus, esteja, Senhor, com cada um que ofertou essa noite com alegria. Cuida dos bens, cuida, Senhor Deus, da vida financeira. E se tem alguém que aqui que precisa de um trabalho, peço ao Senhor, providencia, abra a janela, um emprego, haja, Senhor, prover um bom trabalho para este. Eu oro, Senhor, agradecido por essa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, domingo nós vamos ter nossa cantata de Natal aqui, né? Então faça-se presente, convide pessoas para que possamos estar prestando um culto de louvor ao nosso Deus. Domingo, qual horário, pastor? 18h30? Horário normal às 18h30, culto de Natal. E falando de Natal, vamos cantar um hino de Natal? Então, gente, nós já estamos no Natal, a Jaque pediu que nós cantássemos um hino de Natal, número 30, por favor. A Jaque já foi. Ela falou, tudo bem, vamos cantar. Que ela precisou sair, ela pediu para... Vamos ficar de pé?
Getúlio foi eleito presidente da sociedade masculina e já está trabalhando. Por favor, irmão Getúlio e os homens ensaiaram o hino e vamos estar apresentando aqui nessa noite. Podem sentar a igreja. Irmão Getúlio, é todos os homens? Ah, todos os homens que ensaiaram. E o irmão Israel não ensaiou, mas pode vir. É isso? Então é todos os homens? Todos os homens, por favor, chega até aqui à frente. Nós vamos estar entoando o hino de número 53. Boa noite, irmãos. Quero dizer para os irmãos que esses são os homens da nossa igreja e que a igreja esteja orando para que essa sociedade de homens permaneça firme. E hoje nós estamos fazendo o primeiro trabalho, que é cantar o louvor para o nosso Deus, tá bom? Mas ore pelos homens da nossa igreja. Oh,
meus irmãos. Muito bem, chegou a hora de ouvirmos também a mensagem pregada. O pastor está com a palavra. Vamos ficar atentos ao recado do Senhor aos nossos corações. Muito bem, meus irmãos, eu quero comunicar, né, como o irmão já falou de antemão, né, temos 2 departamentos que também já foram definidos aí a situação de liderança, né, União Masculina dentro da prévia e da confirmação hoje, né, foi eleito os seguintes irmãos para os seguintes cargos: irmão Getúlio, presidente, irmão Amaral, vice-presidente, irmão Amaral, vice-presidente. Eu até anotei aqui porque às vezes a mente falha, né? Depois dos 40, não sei porque que isso acontece, né? Ouvi dizer que as idades semelhantes são a infância, a adolescência e quando depois vai chegando para os mais idosos, né? A gente vai esquecendo as coisas, tem dificuldade de ficar de pé, levantar, abaixar. Mas vamos em frente. Então, União Masculina, presidente, irmão Getúlio, vice-presidente, irmão Amaral, irmão Miguel, tesoureiro, secretários, irmão Marcelo, irmão Antônio, e também temos aí 2 irmãos responsáveis pela área de visitação para os homens e também nessa expectativa do retorno ao culto nos lares para cuidar também desta situação de marcar cultos e também agendar com os pregadores, irmão Alcimário e o irmão Fernando, né? Então temos aí, né, uma equipe maravilhosa, que Deus continue abençoando. Também na União Feminina temos aí presidente irmã Suzana, vice-presidente irmã Marlene e eventos, 3 irmãs, irmã Cícera, irmã Alessandra e irmã Conceição, tesoureira irmã Lauceia e voltaram ao cargo de conselheira a irmã Nilza, né? Então temos aí mais um grupo de irmãos que carecem da nossa oração. Que Deus continue abençoando, sustentando, dirigindo e assim a obra do Senhor vai sempre avante, amém? Que permaneçam todos firmes no Senhor. Quero lembrar também que na terça-feira os homens têm mais um encontro no Google Meets, e eu tenho dito, às vezes a gente esquece de mandar um convite. Você tem interesse em participar, mande uma mensagem para mim, eu envio o link. Então temos mantido aí acima de 10 homens, 12 homens em média agora, graças a Deus por isso. E na próxima terça-feira, pastor Joel vai estar conosco, trazendo uma palavra para os homens. Então não perca, é imperdível, né? Ia falar até com o irmão Miguel, né? Às vezes há uma dificuldade inicial, mas depois que entrou lá, essa rede social, ela tem que se subjugar a nós, não é, pastor Cílio? Vamos dominá-la, vamos utilizar esse recurso da melhor maneira possível, tá bom? Então ore, sendo possível, participe conosco, amém? E mais um reforço no aviso: próximo domingo teremos uma cantata de Natal. Então vai ser uma bênção. Os irmãos estão ensaiando já há um bom tempo e, como eu falei de manhã, você pode convidar também alguém a acompanhar pela transmissão online. É uma maneira de você convidar um amigo, alguém, para poder participar dos cultos. Faça isso e certamente o nome do nosso Deus será exaltado. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2, versos de número 8 a 20. Mais duas coisas importantes, tá bom? O irmão Esteban está lembrando sobre os chocotones. Pode entregar ainda no próximo domingo. Se você ainda quer contribuir, pode trazer no próximo domingo. Eu peço para o irmão Getúlio sentar um minutinho só para me enxergar visitante, né? Temos visitante conosco aqui, não é? Não é a primeira vez que está conosco? Já veio outras vezes, né? Seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida, né? Então, o que a igreja diz a ela? Mais uma vez,
Amém. Há mais alguém pela primeira vez? Creio que não. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo 2, a partir do versículo número 8. Obrigado, irmão. Lucas capítulo 2, a partir do versículo número 8. No último domingo eu falei que nós vamos olhar aí até o próximo domingo sobre as lições de Natal. É claro que o principal fato, a principal mensagem é o nascimento de Jesus. Mas quantas lições nós podemos aprender com essas lições de Natal? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Oremos. Pai, mais uma vez, dependemos do Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra e para que possamos também colocar em prática os ensinos do Senhor. Nós rogamos, fale ao nosso coração e nos dê esta compreensão através do Teu Espírito. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Temos falado a respeito disso, lições de Natal. E no domingo passado eu destaquei exatamente isto. O período de Natal é o período em que muitos param para assistir os filmes, não é? Toda semana minha filha, principalmente quando está com as tias, estão assistindo algum filme que tem um tema natalino. E como eu falei na semana passada, são filmes que muitas vezes você encontra os enfeites de Natal, falando de Natal, mas muitas vezes o foco principal está em duas vidas se conhecendo e passando a se relacionar, se comprometendo no amor, não é isso? Mas eu tenho dito que a mensagem principal de Natal é a realidade de que Jesus nasceu. E despertar o homem para a importância de que esse Jesus nasça também em cada coração. E nós estamos olhando para essas lições de Natal que nós temos na palavra de Deus, porque é uma realidade. Nós temos agora esta situação onde os pastores que guardavam o rebanho no campo são avisados pelo anjo sobre esse nascimento tão importante. E eles entram aqui nesta história de Natal. Nós podemos entender que o foco principal aqui está no nascimento do Messias prometido, de Jesus. Mas quantas lições nós podemos obter, assim como nós tivemos na semana passada, toda vez que nós lemos uma passagem como esta,
nós podemos ver tudo quanto cerca aquele acontecimento e as pessoas que estão envolvidas dentro deste cenário. Então, se nós podemos parar agora e pensar um pouco sobre lições de Natal e sobre esta lição de Natal, talvez um ponto principal que nós podemos destacar aqui nesta lição de Natal é que nós somos fortalecidos pela palavra. Nós somos fortalecidos pela palavra. Quantas vezes nós nos encontramos abatidos pelas lutas da vida, pelas circunstâncias, e é exatamente a palavra de Deus que vai nos trazer ânimo. Como já tenho dito aqui, talvez você vai abrir a sua Bíblia, vai ler, talvez você vai pegar um livro onde tem lá uma mensagem evangelística, uma mensagem do Evangelho, tem a palavra de Deus e você vai se deparar com um versículo, um folheto. Quantas pessoas encontraram a salvação porque aleatoriamente encontraram um folheto e encontraram a salvação em Jesus? Outros encontraram uma palavra de conforto. Quantas vezes em nossa vida isso tem acontecido? E nós encontramos aqui nesta história de Natal, nesta lição de Natal, um grupo de pastores. E nós devemos observar esse aspecto que é tão importante. Também nós precisamos olhar para a igreja. Qual é a igreja que nós estamos hoje vivenciando nesse período de pandemia? Muitas pessoas que desanimaram, muitas pessoas que corriam bem e já não correm mais. Por outro lado, há pessoas que corriam bem e estão correndo melhor ainda, porque de fato é isso que deve acontecer, não é, pastor Ercílio? Porque o exercício ele contribui para um melhor desempenho, e é por isso que Paulo ele compara o exercício físico. Ele chega a dizer que tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. E muitas vezes nós podemos encontrar até algumas pessoas que já têm Jesus como seu Senhor e Salvador e que estão cansadas, abatidas pelas lutas da vida. São pessoas que já não têm ânimo para servir ao Senhor ou para fazer alguma coisa para o Senhor. Sexta-feira a Conjob, comeu da juventude, a diretoria da Conjob teve uma reunião aqui, pediram para utilizar ali o encerramento. Carol faz parte aí da equipe, né, e nós permitimos. Até que esperei, mas eu tinha uma visita, não deu para ficar mais tempo. Mas hoje o irmão Israel falou, ele ficou por aqui e saíram daqui 00:30. E ele falou de manhã, fiquei feliz de ver um grupo animado. E teve gente que veio da Zona Leste, acho que até de mais longe, né? Por isso que atrasaram, eu não consegui encontrar, e aquela chuva, mas eu vi um vídeo curto, louvando e adorando. Então nós precisamos, na verdade, entender que nós precisamos ser fortalecidos para viver a vida que nós vivemos. Seja diante do nosso trabalho, estudo, a convivência em família, o trabalho espiritual, todos nós precisamos de uma força, e a força, de fato, ela vem do alto. Se nós não olharmos para Jesus e não buscarmos em Jesus, nós vamos desanimar. Mas quanto mais nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber essa importância grandiosa de estarmos fortalecidos no Senhor. Então, se por um lado nós podemos olhar e encontrar esse ponto de ânimo para nós, em ver algumas pessoas que estão servindo ao Senhor, seguindo firme nesse propósito, nós encontramos alguns que estão completamente desanimados. E aí eu tenho que concordar com que um homem chamado Bryce, não sei quem que é Bryce, mas ele falou algo que é uma verdade. Ele falou o seguinte: parece que a igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecoste. Parece que a igreja parou em um ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecoste. Sabe o que ele queria dizer com essas palavras? Parece, porque para ser igreja tem que passar pelo Calvário, não é? Se não houver um novo nascimento em Cristo Jesus, não há igreja. A igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo,
Mas este homem, analisando isso na época que ele viveu, olhando a situação da igreja, ele dizia: parece que a igreja parou no ponto entre o Calvário, a conversão em Cristo Jesus e o Pentecoste. Porque, como nós vimos, o Pentecoste é aquele marco da descida do Espírito Santo, aonde nós entendemos hoje que a partir de toda a conversão, o homem já é selado com o Espírito Santo da promessa. E aí nós tivemos algumas mensagens em Atos, falando sobre ser igreja em tempo de pandemia, e seremos igreja em tempo de pandemia, quando o Espírito Santo encher a nossa vida, amém? Quando nós formos cheios do Espírito Santo, Ele vai nos dar poder, e mesmo que venham dificuldades, lutas, nós vamos encontrar esta força, porque estaremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas nós olhamos por um lado e encontramos assim: quando nós olhamos um crente estagnado, uma vida parada, é porque de fato essa vida está parada, talvez. E aí eu posso talvez contextualizar para os nossos dias esta frase de Bryce, dizer que a igreja talvez esteja parada entre o Calvário e o ser cheio do Espírito Santo. Talvez a vida daqueles, talvez não, é certo que a vida daquele que não está dando fruto é uma vida que parou entre o Calvário e a vida cheia do Espírito Santo. Agora, se você nunca provou disso, você precisa passar pelo Calvário, amém? É necessário passar pelo Calvário. E olhando aqui para esta lição de Natal, esse texto tão conhecido, essa história a respeito dos pastores, eu quero destacar exatamente isso: fortalecidos pela palavra. E por que fortalecidos pela palavra? Há um versículo no livro de Daniel que diz que um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Já leu este versículo? Está lá em Daniel. Daniel, na parte final, Daniel capítulo 11, versículo 32 diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então eu quero destacar exatamente isso. A primeira atitude do cristão deve ser crer na palavra de Deus e depois obedecer esta palavra. A primeira atitude de todo cristão deve ser esta: crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Olhando para esse texto de Lucas capítulo 2, nós podemos aqui em primeiro lugar destacar a grande realidade que nós encontramos na palavra de Deus, e se você nasceu de novo, você pode ser uma prova disso, é que Deus fala com o homem, amém? Quando eu digo homem, estou dizendo o ser humano de maneira geral. Deus fala com o homem, Ele quer falar com o homem, com a mulher, com o jovem, com o adolescente, com a criança. Isso é tão evidente quando nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 1, a maneira maravilhosa como o autor de Hebreus, ele inicia o livro dizendo: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Deus, ele sempre procurou se comunicar com o homem, e nós encontramos aqui nesta lição de Natal esta grande realidade nas entrelinhas, esta grande realidade no que está escrito aqui. O versículo 8 diz que havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Veja, aqueles pastores estavam ali guardando o rebanho. Agora, uma das coisas que eu destaquei nas últimas mensagens é que homens, mulheres, aqueles que o Senhor escolheu para um grande propósito, para ser profeta, para ser um líder, para ser um discípulo, ou até mesmo, como nós vimos lá a história de Maria, não foram escolhidos aleatoriamente. Eram pessoas que buscavam o Senhor, mas principalmente pessoas que estavam dispostas a ouvir a voz do Senhor. E aí me faz lembrar aquela frase que eu já repeti tantas vezes aqui,
do falecido pastor Isaías Mota. E quando uma pessoa, após uma mensagem que ele pregou, foi elogiar e dizer que bela mensagem, ele falou: Deus fala a quem quer ouvir. E ele disse, e se eu não me engano foi a irmã Ruth, e ele disse para a irmã Ruth, falou: olha, a irmã ouviu a palavra, a irmã veio disposta a ouvir, por isso que Deus falou o seu coração. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Ele está falando, Ele está nos procurando, Ele quer ter comunhão conosco, mas nós não estamos dando a devida atenção. Lembram da história de Balaão? Deus envia o anjo, o Senhor está ali e Balaão não está pronto a ouvir, porque os olhos, os ouvidos de Balaão estavam focados na vaidade pessoal, no orgulho. E Deus tem que falar, fazer um animal falar para que ele escutasse. E nós temos que compreender que de fato nós vivemos um tempo em que as pedras estão clamando. E olhando aqui para o texto, uma primeira coisa a ser aprendida é esta: nós precisamos realmente compreender, ou pelo menos relembrar esta verdade. Deus fala, mas Ele fala a quem quer ouvir. Em todas as épocas, em todos os tempos, houve pessoas que endureceram seu coração, pessoas que, apesar de conhecerem a verdade da palavra, rejeitaram esta palavra. Nós encontramos hoje esse cenário igual o de ontem, igual do passado. Há alguns líderes, talvez alguns pais, que sempre procuraram seguir o Senhor de perto, procuraram transmitir essa verdade, mas em algum momento os filhos fizeram as suas escolhas pessoais, seguindo o caminho da vaidade. Algum tempo atrás, eu preguei aqui algumas mensagens no livro de Esdras, de Neemias. Também tivemos aulas na IBD sobre o Antigo Testamento e pude falar um pouco acerca daquela época do rei Josias. E eu quero destacar o que está em 2 Reis, capítulo 22, lá no versículo de número 8, porque ali é uma época onde o povo tinha se afastado do Senhor. O povo estava longe da palavra de Deus, e ali era um tempo para reconstruir o templo, mas o povo estava completamente perdido por não ouvir a voz do Senhor, completamente perdido por rejeitar a voz do Senhor, por rejeitar a palavra de Deus. E 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Nós encontramos aqui um sumo sacerdote. Qual era a responsabilidade do sumo sacerdote? Era o representante do povo diante do Senhor, era fazer com que os sacrifícios pelo pecado do homem fossem oferecidos diante do Senhor. Mas percebem que o sumo sacerdote aqui não tinha o livro da lei, já não tinha mais o livro da lei. O povo estava tão longe da palavra do Senhor que eles não tinham em suas mãos. E o livro estava perdido aonde? Parece que ele estava perdido em um lugar tão difícil de ser encontrado. Mas quando ele encontra, ele compartilha isso com o escrivão, e eles procuram ler o que estava neste livro. E olhe no versículo 13, 2 Reis capítulo 22, versículo 13 diz: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Estão lembrados aquilo que eu afirmei no início aqui dessa mensagem? As palavras que encontramos lá no livro de Daniel: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Se você conhece o Deus que você diz servir, você vai se tornar forte e vai fazer proezas. Por quê?
você vai amar a palavra desse Deus, você vai obedecer a palavra desse Deus. Agora, o que eu acabei de ler aqui em 2 Reis, juntos com os irmãos, é o fato oposto. O povo se afastou desse Deus, o povo se afastou da lei desse Deus, da palavra desse Deus, mas agora eles estão chegando num ponto de esperança, amém? É um ponto de retorno, é um ponto de volta, porque após encontrar este livro da lei, após encontrar a palavra de Deus, eles dizem: precisamos orar, vamos clamar, porque estamos longe do Senhor, porque o povo não deu ouvidos à palavra deste livro, para fazer conforme a tudo quanto está escrito. Nós vivemos uma época muito complicada, espiritualmente falando, e eu já disse isso aqui algumas vezes. Hoje havia uma época que o grande desafio, o interesse de ir a um seminário estava ali entrelaçado muitas vezes com o chamado ministerial, para ser um missionário, para ser um pastor, e é verdade, alguns também para servir a Deus na igreja local, na qualidade de professores. Mas há alguns anos começou a entrar aquela situação de títulos e mais títulos, mestrados, reconhecimento aí fora, né? E aí começaram a enveredar o quê? Em busca de títulos. E hoje nós vemos muitas vezes alguns entrando em seminários e alongando os estudos. Não é nenhum erro estudar, até essa pandemia eu estava estudando ainda, né? Mas o que eu quero dizer é que nós vemos uma grande diferença. Poucas pessoas estão ouvindo a voz de Deus chamando para servir na obra de Deus. As pessoas estão buscando um título, estão procurando ser doutores, mestres, e aí querem ensinar, e são poucos dentre esses que estão de fato ouvindo a voz do chamado do Senhor. E isso é muito triste, porque se nós sabemos que Cristo está voltando, que a volta está perto, é um tempo de servi-lo melhor ainda. E por outro lado, nós estamos encontrando uma geração que está em busca de tantas palavras, talvez bem colocadas dentro aí talvez de uma língua portuguesa, estão perdendo a essência daquilo que Deus quer transmitir através do Espírito pela boca de um servo de Deus. Eu já me vi nessa situação, já vi pessoas dizendo: olha que aquele que estava trazendo a palavra é uma pessoa que fala mais de um idioma, uma pessoa que tem um bom estudo e vida ministerial, e de repente alguém falou assim: poxa, fulano estava dizendo que ele errou ali no tempo verbal. Essa pessoa perdeu o principal, o ensino do Espírito de Deus, através da vida daquele servo de Deus. Mas por que isso está acontecendo? Olhando para esses textos, nós podemos perceber, encontramos um povo que já não é tão forte, que já não faz proeza, um povo que está longe do Senhor, está longe da palavra de Deus, porque se esqueceu que Deus fala, amém? Deus, Ele ainda fala. Volta a dizer, Hebreus capítulo 1 diz lá, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Deus não é limitado a uma maneira, isso é verdade, mas a principal maneira que nós temos hoje está em nossas mãos, amém? A Bíblia. Hoje comemora-se, segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Este livro, que há uma história, um rastro de sangue, quantas Bíblias queimadas, quantas vidas ceifadas, quantas proibições na leitura desta Bíblia. Já mencionei Nordeste, Recife, tem uma praça, que o nome da praça é Praça da Bíblia, porque no passado uma perseguição religiosa fez com que queimassem muitas Bíblias ali, mas não deu resultado, graças a Deus, amém? Hoje nós temos Bíblias, mas há irmãos nossos em países da janela 1040 que tem essa proibição. Quantos aqui não viram alguns vídeos desses irmãos recebendo Bíblias e chorando, emocionados, porque puderam obter uma primeira Bíblia? E por outro lado, em nosso país, muitas pessoas com mais de uma Bíblia em seus lares e mal tocam nela, mal leem essas Bíblias. Então nós precisamos lembrar disso. Deus, de fato, Ele fala com o homem, mas Ele fala a quem quer ouvir.
Hoje, em nossa geração, há muitos crentes incrédulos. Sabia disso? Pode existir isso, um crente incrédulo? Se é crente, tem que crer. Na verdade, deveria crer, né? Mas há muitos cristãos que estão se tornando incrédulos, porque, na verdade, não estão dando a devida atenção àquilo que o Senhor diz em sua palavra. Participam até de congressos, agora congressos só online, né, por enquanto. Participam de congressos, retiros, ouvem alguém pregar, mas não há mudança em suas vidas. Por quê? Talvez estejam buscando apenas um conhecimento intelectual, não estão deixando o Espírito de Deus produzir uma mudança real em suas vidas. E nós precisamos entender que a fé que o Senhor nos ensina em sua palavra, ela tem que resultar em um cristianismo prático. E é o que nós vemos até mesmo no Antigo Testamento. Assim como eu li lá em 2 Reis, capítulo 22, lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 3, diz: e o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Olha só, era um povo que estava longe. E aí talvez você esteja longe do Senhor, talvez perto da igreja, talvez perto de cristãos, mas isso não significa que você está perto do Senhor. Estar perto do Senhor resulta em mudança de vida, de atitude. E eu devo até dizer, né? Muitas vezes eu lembro aqui sobre os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade. Você já parou para pensar que, como cristão, nós precisamos demonstrar isso também lá fora, para as pessoas que estão perdidas? Muitas vezes há cristãos aí se lamuriando, chorando, reclamando pelas coisas que estão acontecendo em suas vidas, mas são cristãos que pensam unicamente em si mesmos. Todo dia lidam com pessoas perdidas, pessoas sem dificuldades aí fora, e não manifestam esses frutos do Espírito. Esta semana eu estava com a minha esposa e com uma amiga dela que não é convertida, mas serve assiduamente a religião que ela professa. Algumas vezes já entrou e curtiu aqui alguns dos cultos, e com todo o cuidado nessa pandemia, devido às circunstâncias, paramos em um lugar para comermos alguma coisa. E nós estávamos lá e de repente veio uma moça atender, e vimos lá ela atendendo, dando atenção, e anotou o pedido. Daqui a pouco ela: vamos repetir de novo aqui? É que eu estou começando agora aqui, estou há pouco tempo no trabalho. E aí ela atendeu, confirmamos, o pedido veio, e reparando, ela correndo de mesa em mesa, atendendo, ia, voltava, aquela moça não parava um segundo. E a nossa conversa caiu no assunto desemprego, alguém que perdeu o trabalho. Por que aquela pessoa perdeu o trabalho? É porque tinha outro que ficou preocupado, porque não tinha a mesma formação da outra. E quando nós íamos pedir a conta, eu falei: olha, quer saber de uma coisa? Estamos preocupados com fulano aí, né? E viu aquela moça aqui, a preocupação dela? Está começando agora, é verdade. Vamos fazer algo? Chamei a moça: por favor, chama o seu gerente aqui. É para dar pânico, né? Chama o seu gerente aqui. Aí ela foi lá, atendeu uma mesa, foi lá, chamou, voltou. Ela: olha, o gerente vem já já, ele está vindo. Eu falei: está vendo? A moça está começando agora, vai estar trabalhando mais que o gerente. E o gerente não apareceu, mas apareceu lá um subgerente, que estava todo o tempo no salão. E ele veio assim, com um rosto completamente diferente daquela jovem, rosto fechado. Ele pensava que eu já ia fazer uma reclamação, né? Falei: olha, nós costumamos vir aqui esporadicamente, mas nós vimos aquela moça. Ele: ela começou agora, já tem uns problemas. Não é isso que eu quero dizer.
nós vimos que ela atendeu a gente tão bem, nunca fomos tão bem atendidos aqui. Olha, está de parabéns. Ele olha, sabe o que é? Que as pessoas dizem que não há trabalho, mas está muito difícil conseguir um funcionário. A gente coloca um, e aí não dá certo, não quer trabalhar, não quer fazer a coisa certa. Olha, ela trabalhou muito bem, olha, e aí a esposa, a amiga da minha esposa, elogiou a moça. Será que isso contribui a nível espiritual de alguma maneira? Será que ela vai me dar atenção se uma outra ocasião chegar lá e falar algo de Jesus? Será que isso é uma demonstração de um fruto do Espírito? Com certeza sim. Mas todos os dias nós temos a nossa Bíblia que dizemos ler, mas não permitimos que esta Bíblia faça mudança em nossas vidas. E se eu não consigo ter uma atitude tal como essa, com aquele que está lá fora, e talvez eu nem nunca mais veja ela, mas talvez espero que veja novamente, não é? E se eu não consigo fazer isso, como é que eu vou fazer isso dentro da casa do Senhor? Meus irmãos, os frutos do Espírito são para ser manifestados lá fora também, amém? Para que outros vejam a fé que há no teu coração, para que outros vejam a luz que há em ti e busquem esse Deus grandioso e poderoso, amém? Então a primeira coisa é exatamente essa: Deus fala com o homem, mas a pergunta é: será que você quer ouvir a voz do Senhor? Você está escutando a voz do Senhor? Graças a Deus que, apesar de um ponto tão triste na história de Israel, que vimos lá em 2 Reis, o povo se voltou para o Senhor, amém? O povo abriu o coração, o povo decidiu amar o Senhor com toda a força, com todo entendimento. E é exatamente o que diz a palavra de Deus, primeiro mandamento: amar a Deus com toda a força e com todo o entendimento. Uma segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesta lição de Natal, aqui no livro de Lucas, capítulo 2, nós podemos ver que Deus falou a esses homens, e na verdade o anjo era o enviado, significa enviado da parte de Deus. Você sabia que a própria palavra de Deus foi trazida pelos anjos? Encontramos isso em Atos. É por isso que os judeus tinham em grande estima os anjos, porque Deus usou os anjos para trazer a sua palavra. Agora, diante do nascimento de Jesus, Deus envia os anjos até os pastores para trazer a sua palavra. E o que acontece aqui em Lucas capítulo 2, versículo 9: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Claro, um anjo diante deles, trazendo a palavra, claro que haveria de temer. Mas diz o versículo 10: o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Se em primeiro lugar eu disse que Deus fala com o homem, segunda coisa que eu quero destacar aqui é que Deus, ele fortalece o homem, amém? Deus fala com o homem, porque ele quer fortalecer o homem através da sua palavra. E por aí nós vemos quantas vezes nós nos afastamos do Senhor e da sua palavra e ficamos completamente perdidos, não é? E o que pode nos animar de fato é a palavra do Senhor. Quantas vezes eu encontrei pessoas que puderam afirmar isso, que diante de uma pregação, uma mensagem, um encontro, um pequeno grupo, uma conversa entre amigos, falaram de Deus e da palavra do Senhor, e aquela pessoa encontrou conforto, aquela pessoa encontrou esperança. Então nós precisamos entender que Deus, ele nos fortalece através da sua palavra. Você está triste, está abatido, está enfrentando um tempo difícil, está em pânico, depressão, angústia, olhe para a palavra do Senhor, amém? Eu já mencionei, e creio que uma das mensagens do livro de Salmos, né? Uma recomendação de um conselheiro a uma pessoa que estava enfrentando uma depressão. Aquele conselheiro falou para aquela pessoa: leia o Salmo 23. Leia o Salmo 23 3 vezes por dia. O quê? 3 vezes por dia? É. Se o médico receitar uma medicação, e algumas vezes acontece isso, não é? 3 vezes por dia. O que você vai fazer? É a mesma medicação. Por que você não pode ler a mesma palavra? E na verdade, quando a pessoa está
angustiada, depressiva, abatida, ela tem dificuldade de concentrar-se. Mas que bênção é quando ela começa a ler a palavra. E através do Espírito de Deus, Deus vai falar com o espírito daquela pessoa. Vai trazer de novo, vai trazer de volta a vida, a esperança. É por isso que em Daniel, como eu citei, está escrito lá que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você quer fazer proezas? É importante. O cristão, ele tem que ser aquele que queira fazer proezas. Estou lembrando novamente aqui daquela jovem exatamente, trabalhando, correndo de mesa em mesa, fazendo o trabalho, sabe-se lá que era a esperança dela de permanecer ali. Sabe-se lá quanto tempo ela esperou por aquele trabalho. Mas nós, como igreja de Deus, nós precisamos nesse tempo fazer proezas para a glória de Deus, amém? E se Deus te chamou para ser um profissional em alguma área aí fora, seja o melhor profissional para a glória de Cristo, amém? Se Deus te chamou para fazer alguma coisa aqui na igreja local, faça o melhor para a glória de Cristo. E Deus vai sempre te fortalecer. Você vai perceber que por mais corrida que seja a sua vida, você vai encontrar tempo para o Senhor. Um dos irmãos que chamei para participar conosco de algumas reuniões lá, é um microempresário. E quando eu chamei ele a primeira vez, ele falou: olha, estou chegando agora. E aí ele entrou testando, eu vou jantar. Falei, ok. E depois ele voltou, porque eu sei a correria dele, diária. Mas sabe que é uma pessoa que eu conheço que trabalha em todo o tempo. Ele trabalhava, saía sol a sol, e muitas vezes ele estava onde no final do dia? Comigo lá na congregação Batista Bíblica Jardim São Luís. Na verdade, quando era um ponto de pregação. E eu me lembro que nós utilizamos uma época a sede da creche do Parque Santo Antônio. Tinha um salão, falamos, precisamos de um lugar maior, fomos utilizar, a irmã Dali se lembra disso, né? E o que tinha lá de púlpito era uma máquina de costura. Falei, vamos usar essa máquina de costura como púlpito. Aí eu chamei ele e falei, você vai pregar lá, tá ok? Ele foi. E depois daquele dia ele começou a voltar. Ele falou, olha, aquilo mexeu tanto comigo, aquela necessidade da obra, o trabalho. E ele dizia às vezes, e o púlpito era uma máquina de costura. Hoje existem tantos púlpitos maravilhosos, não é? Bancos acolchoados na igreja. E a pergunta é, onde está o coração? Está em Deus? Está à disposição de servir ao Senhor? Lembre-se disso, Deus fala conosco, mas Deus também, Ele fortalece o homem. Versículo de número 16 de Lucas 2 diz, e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Viram? Primeiro versículo fala do quê? Do temor. Depois que Deus falou com eles, o que aconteceu? Eles obedeceram, eles foram apressadamente. Se você está sem esperança, talvez seja o tempo, o momento de você ouvir o que Deus tem a lhe dizer. É tempo de você ler a palavra do Senhor. É tempo de dedicar mais tempo a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas precisam voltar para isso, para ter esta viva esperança que há em Cristo Jesus. Como cristãos, nós precisamos dizer as mesmas palavras de um servo de Deus do passado, Sangster. Ele falou o seguinte: como irei sentir-me no dia do juízo final, se passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi? Maravilhoso, né, aquilo que eu falei agora? Poxa, fui lá, chamei, fiz algo positivo em favor de uma vida. Mas eu posso olhar para trás e dizer quantas oportunidades eu perdi pela minha pressa, não é? Eu só pensei em comer, me alimentar, me divertir com os amigos, e eu não pensei que eu preciso estender a mão àquele que está necessitado. Eu me esqueci que eu tinha que ser o quê? Luz. E nós, como cristãos, precisamos entender essa verdade. Hoje nós encontramos, e olha, eu já presenciei isso muito. Algumas vezes eu presenciei. Em muitas reuniões, onde as pessoas não entendem que
que Jesus é o único caminho, verdade e vida, mas pensam que estão agradando a Deus. Sabe o que elas estão fazendo lá? Servindo com o melhor delas, ou com tudo que elas têm. Eu já me deparei numa situação em que uma pessoa estava para me mostrar, me levar, me conduzir até uma pessoa. E no percurso, a pessoa ia à minha frente, de repente ela parou, fez assim, eu falei, caiu alguma coisa? Aí eu percebi, tinha uma imagem. E a pessoa parou. E eu reparei que todas as vezes que passava, não importava quantas, ela fazia a mesma coisa. Deus está diante de nós todos os dias. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Então, se você é uma pessoa que nasceu de novo, pense nessas palavras deste homem. Nós precisamos dizer mesmo: como irei sentir-me no dia do juízo final, se passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi, e ficar provado que minhas desculpas não foram mais do que meros disfarces para meu orgulho e acovardamento. Pense nisso, pense nessas palavras. Esses homens foram encorajados para trazerem esta mensagem tão importante do nascimento de Jesus. E você pode até pensar o contrário, mas não, para mim, esses homens não foram escolhidos aleatoriamente, não. Eles estavam fazendo o quê? Guardando o rebanho na vigília da noite. Olhe para todas as pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Eram pessoas que estavam trabalhando, eles tinham a sua ocupação, eram homens que preenchiam o seu tempo. E nós precisamos ter essa dimensão que o tempo não nos pertence, mas nós somos mordomos do tempo que Deus nos dá, amém? E entender que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu compreendo que esses homens estavam ali, guardando nas vigílias da noite. E nós, como cristãos hoje, além de nós sermos íntegros em tudo que nós fazemos no dia a dia, na nossa conversação, no trabalho, no estudo, nós precisamos também manter a nossa fidelidade ao Senhor. Servir ao Senhor da melhor maneira. Não é o que diz a palavra de Deus: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos fazer da melhor maneira. E sabe que isso traz conforto e paz no nosso coração? Esses homens foram lá e encontraram quem? Jesus, o menino que havia nascido. Eles fazem parte dessa história maravilhosa de Natal. E isso pode nos fazer lembrar aquilo que está escrito em Isaías, naquela profecia messiânica, a respeito do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Isaías capítulo 9, no versículo 2, está escrito o seguinte, Isaías 9, versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Há muitas pessoas que estão em trevas hoje ainda, perdidas, não sabem o que vai acontecer se elas morrerem hoje. Precisamos mostrar que nesse Natal aponta-se para a luz maior, que é Jesus, a luz do mundo, amém? Que Ele veio para que tivessem vida e vida em abundância. Há outras pessoas que já têm esta luz, mas, como diz Paulo, abafaram a atuação do Espírito Santo. Não estão vivendo essa alegria, esse conforto. Estão nas trevas da tristeza, da angústia, do medo, do pânico, da ira, da cólera, da maledicência. Preciso entender novamente que esse Jesus, Ele veio para tirar o homem das trevas, amém? Isaías 9:2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tudo isto porque, o versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Deus forte, Príncipe, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha quantos atributos maravilhosos, e são atributos que se relacionam com as nossas maiores necessidades em nossa vida. Então, meus irmãos, meus amigos, lembre-se disso: Deus, Ele fortalece o homem
através da sua palavra. Primeira coisa, Deus fala com o homem. Deus quer falar com o homem, mas Ele fala com quem quer ouvir. Segunda coisa, Deus Ele fortalece o homem através da sua palavra. E nós sabemos que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aonde entra a fé, as trevas se dissipam, amém? As trevas vão embora. Uma última coisa a ser destacada através do texto de Lucas capítulo 2 é que Deus Ele transforma o homem, amém? Deus Ele transforma o homem. Lucas capítulo 2, no versículo de número 17, encontramos aqui: e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. Aqueles homens temerosos a princípio viram Jesus, e quando alguém vê Jesus, a vida é transformada, amém? Olhe para as histórias, o chamado dos discípulos. Uma das histórias maravilhosas que para mim está escrita é acerca do chamado dos discípulos. E Pedro, com os discípulos ali lavando as redes, Jesus pede para usar o barco e continua a ensinar. E Pedro está ali. E quando Pedro vê Jesus e ouve a palavra de Jesus e os ensinos de Jesus, qual é a palavra de Pedro? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quanto mais perto da luz nós estivermos, mais longe da escuridão do pecado nós vamos querer estar. Quanto mais perto da luz, mais revelado aos nossos olhos será aquele pecado que está entristecendo o nosso Deus. E nós vemos que aqueles homens se aproximaram desta luz, e isso fez uma grande diferença na vida desses homens, porque a luz transforma. E veja o que esses homens estão prontos a fazer agora: a falar acerca deste menino, a falar a respeito daquilo que aconteceu. De manhã, na aula, a terceira marca de uma igreja saudável, estava lá o Evangelho. E eu falei que lá na introdução da revista estava escrito que um homem, um cristão que não compartilha o Evangelho é semelhante a um carteiro que não tem uma encomenda a entregar. Agora, toda pessoa que nasceu de novo tem uma mensagem a levar, amém? Tem que falar de Jesus. E quando nós encontramos com Jesus, e quando nós estamos na luz, como Ele na luz está, nós queremos fazer o melhor. Nós queremos que outros também vivam a mesma alegria que nós estamos vivendo, que sintam a mesma alegria que nós estamos sentindo. E aqui em Lucas capítulo 2, versículo 18 diz: e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Já parou para pensar quantas pessoas poderiam estar maravilhadas hoje? Se você desse um testemunho de Jesus, se você convidasse aquela pessoa a ir à igreja, se você orasse por ela, se você falasse de maneira simples: olha, eu descobri que Jesus vive, Ele venceu a morte para me dar uma nova vida. Você não tem ideia da grande diferença. E esses homens, compartilhando a realidade do nascimento de Jesus, Ele trouxe alegria, as pessoas ficaram maravilhadas. Sim, vamos encontrar oposição, vamos encontrar aqueles que não vão querer saber da palavra, aqueles que vão rejeitar, mas muitos vão se maravilhar, amém? Nós precisamos falar daquilo que Cristo fez por nós. E uma vida transformada pelo poder de Jesus é uma vida que tem um compromisso real com o Senhor e com a sua palavra. Nós vemos aqui que os pastores, eles divulgaram a palavra, ou seja, e aqueles que ouviram a palavra ficaram maravilhados também. Então, nunca se coloque numa posição inferior. Saiba que se Cristo transformou a sua vida, Ele pode capacitá-lo para fazer aquilo que é melhor. Não importa o que nós somos, nem o que nós sabemos, o que importa é o que somos diante do inescrutável Deus. Igreja de Vitória da Conquista é uma igreja que começou com homem humilde.
que se converteu lendo a palavra de Deus. Não pense que você precisa ter muita intelectualidade, muito conhecimento intelectual para poder falar de Cristo. Você precisa ter apenas uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Uma vida cheia do poder de Deus. E concluindo aqui, lembrando essa verdade de que Deus fortalece o homem pela sua palavra. Você, meu irmão, minha irmã, tem sido fortalecido pela palavra de Deus? Ou será que você já não está encontrando mais esta verdadeira alegria? É tempo de voltar para o Senhor, amém? O método do Salmo 23, ler 3 vezes ao dia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Busque ao Senhor com todo o coração, e Ele vai transformar, talvez um momento tão difícil que você está enfrentando na sua vida. Lembre-se que não é apenas ter um conhecimento intelectual. Há muitas pessoas que estão prontas até chegar em uma reunião de oração e dizer: eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. E ela até ora assim, ela diz: ó Deus onipotente, transforme esta situação. Só que ela está dizendo isso, sabe por quê? Porque ela conhece a Bíblia e ela crê que Deus é onipotente, mas talvez não esteja tão confiante que pode mudar a circunstância que ela está enfrentando. A fé que Deus quer encontrar no nosso coração é essa de crer que Deus ele pode fazer o impossível, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se eu oro dizendo Deus Todo-Poderoso, eu tenho que crer que Ele é Todo-Poderoso, amém? É claro, sempre sabendo que Ele age de conformidade com a sua soberania, porque Ele sabe de fato o que é melhor para nós. E eu quero concluir lembrando aquelas palavras de Paulo em Filipenses 4, versículo de número 19, aonde nós encontramos esta palavra que deve ser animadora para nós. Filipenses 4,19, Paulo diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, amém? Você crê nisso? Ou seu pensamento é aquele que eu falei? Bom, aqui está dizendo, é claro, Deus é onipotente, mas você está desempregado na pandemia e você diz, aí é outra história. Pessoas estão encontrando, um tempo atrás eu falei aqui na igreja, e agora eu falei de uma jovem que nessa pandemia conseguiu um trabalho e está correndo lá. Até onde eu sei, ela não confia ainda em Jesus como seu Salvador. Agora, e você que conhece Jesus como seu Salvador? Não é o desemprego, não é o problema que você está enfrentando que pode se apresentar maior do que o soberano Deus. Creia nessas palavras, o meu Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo em Filipenses, diz ele que o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Pense em Paulo dizendo isso para você. Agora mude e diga para você mesmo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir toda a minha necessidade em Cristo Jesus. E concluindo, o primeiro ponto eu falei que Deus ele fala com o homem, mas ele fala a quem quer ouvir. Será que há alguém que ainda não parou para ouvir esta voz do Senhor? Esta voz de Jesus que diz que Ele de fato é o caminho, a verdade e a vida. Será que há alguém acompanhando este culto pela transmissão ou aqui presencialmente que não parou para ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde após mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? Será que não é o momento de você ouvir essa voz e dizer: sim, eu estou ouvindo, e eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que preciso de Ti, Jesus, para ter a vida eterna? Será que não é hoje, esta noite da sua salvação? Será que você que já tem Jesus, não é o momento de você ouvir a voz de Jesus dizendo: basta chega de sofrer, basta, você está oprimido, vinde a mim, porque o fardo dele é leve, amém? Lance sobre ele toda a ansiedade. Será que o Senhor Jesus está te chamando?
para um compromisso com Ele, ficar firme na igreja, batismo, estar caminhando com o povo, servindo ao Senhor com os dons e talentos. É tempo de se voltar para o Senhor, amém? Lições de Natal sempre nos apontam para a verdadeira história de que Jesus veio, nasceu, morreu, se ofereceu voluntariamente para nos darmos uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o maior presente de Deus para nós. Esse é o maior presente de Jesus, se oferecendo voluntariamente. E a minha pergunta é: e qual é o maior presente que você pode dar para Jesus? Há uma história que contamos para as crianças, né? Do cacique, que um dia ouviu sobre Jesus, que era o caminho, a verdade e a vida, e ele começou a ouvir aquela história, e ele falou: nossa, como Jesus sofreu, eu quero dar algo para ele. Mas a pessoa que contou essa história falou: olha, você tem que dar a melhor coisa que você tem. E o cacique ficou pensativo e, comovido por aquela história, ele falou: já sei, é o meu machado. Meu machado é a melhor coisa que eu tenho, porque esse machado me ajuda a caçar, me ajuda a cortar as árvores, então eu vou dar. E ele vai lá diante do missionário e diz: está aqui o machado. E o missionário diz: não, não é isso que é a melhor coisa que você tem, pensa direito. E ele voltou, triste, pensativo, para a oca dele. E ele falou: já sei, é o meu tapete, é nesse tapete que eu durmo, é esse tapete que eu enrolo, e às vezes eu vou caçar e levo esse tapete. Foi lá: não, não é o tapete. E por último aquele homem vai, cacique, e pensa: já sei, não é isso, é a minha capa, essa capa que eu tenho me protege do frio. E foi lá, e aí o missionário falou: não, não é nada disso. A melhor coisa que você tem para dar a Jesus é o seu coração. O que diz a Bíblia? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por isso que a Bíblia diz: levando cativo todo pensamento a Cristo. Que possamos fazer isso nesta noite, amém? Que possa haver uma real consagração de nossas vidas ao nosso Pai Celestial. Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos. Aproveite para orar. Aproveite esse tempo para conversar com o Senhor. E eu quero perguntar neste momento: a palavra falou o seu coração? Deus falou o seu coração nesta noite em algum aspecto? Nós sabemos que alguns podem estar aflitos com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, com a ansiedade, mas é tempo de lançar sobre ele toda a ansiedade. Talvez você esteja aqui nesta noite entendendo que o Senhor falou contigo, porque Deus fala, Ele está te chamando a um compromisso mais próximo com o Senhor, para o serviço do Senhor. E para isso talvez falta obediência e ordenança, talvez o batismo, para poder participar da celebração da ceia do Senhor, para poder servir mais abertamente através da igreja local. Ou Deus falou em outro aspecto, de você animar as pessoas que passam pelo teu caminho. Nós não estamos aqui por acaso, seja numa lanchonete, no restaurante, no trabalho, na escola, na vizinhança, precisamos ser a voz de Cristo, amém? Ele falou muitas vezes, o nosso Pai Celestial falou de muitas maneiras, e hoje Ele nos fala em Jesus, e Jesus quer falar através de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus falou no seu coração nesta noite. Antes da oração, eu gostaria de orar por você. Alguém, levante a sua mão. Pastor, ore por mim. Amém, 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 amém. Deus falou no seu coração. Amém, amém. Há mais alguém aqui nesta noite? Talvez você precisa dessa certeza de salvação, e você gostaria de dizer: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Você pode compreender que Jesus nasceu para lhe dar uma nova vida. Ele nasceu para sofrer o castigo que eu e você merecíamos,
mas hoje ele está vivo no céu, mas ele quer viver em seu coração. Há alguém que gostaria de dizer, por um sinal: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Eu quero convidar Jesus para ser meu Senhor e Salvador. Há alguém? Talvez você esteja aqui e gostaria de dizer: pastor, ore por mim. Eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Eu quero voltar para Ele. Eu quero servi-lo. Eu quero obedecer o princípio do mandamento tão importante que Jesus deixou. Quem sabe nesse período que antecede a celebração de Natal, você vai dar esse presente, porque você já deu o seu coração, mas agora você vai dar esta obediência integral, assumindo o compromisso de descer as águas do batismo. Alguém? Levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Alguém? Amém. 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 Oremos. Pai, neste momento de oração, eu quero render graças a Ti, pela Tua palavra, pela salvação consumada em Cristo Jesus, pelo sofrimento de Cristo Jesus pelos meus pecados e pelos nossos pecados, e pela certeza que temos através do Teu Espírito que somos novas criaturas. Eu oro neste momento, Senhor, pelos irmãos que levantaram as suas mãos, irmãos que foram tocados pelo Senhor e pelo Teu Espírito, que tomam decisões nesta noite, decisões que Tu conheces. Pai, ajude aqueles que estão abatidos, aqueles que estão enfrentando dificuldades, motive mais aqueles que estão dispostos a servi-lo fielmente, a andar na luz como o Senhor na luz está, que possam retornar aos seus lares com a plena certeza e convicção de que Tu estás com Ele, que aquela alegria sentida pelo Teu povo lá em 2 Reis, através daquela disposição de ter encontrado o livro e disposição de obedecer a Tua palavra, que tenhamos, ó Pai, essa mesma experiência de alegria e de disposição no Seu serviço. Por esta mão levantada também, possivelmente disposta a obedecer, a reconciliar-se, a estar perto de Ti, que venha abençoar de maneira poderosa. Sabemos que estamos indo para mais uma semana que se inicia hoje. Cremos que o Senhor permitindo, saindo amanhã para o trabalho, para tantas decisões, sabemos que por mais que as notícias à nossa volta sejam tristes, nós estaremos com os olhos fitos em Ti, no Deus da nossa salvação, no Deus que nos ampara. Então nós rogamos que venha nos guardar ao longo dessa semana, nos dando uma semana de paz, uma semana de vitória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tomou uma decisão, gostaria de orar por você. Nos procure, comunique conosco da mesma maneira através da transmissão. Você pode deixar um recado e queremos orar por você e lhe ajudar também, como você pode se integrar a esta igreja, como você pode obedecer o princípio da ordenança de Jesus do batismo e também ajudar em todos os aspectos da sua vida também. Estamos aqui para isso, amém? Para ser igreja. Que todos nós saiamos com esta plena confiança que Jesus fala e Ele falou hoje, amém? Então permaneça firme no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos encerrar recitando juntos a nossa divisa. Logo após a oração silenciosa, este culto estará encerrado. E muito obrigado por todos quantos se encontram aqui ou acompanhando a transmissão. Que Deus abençoe a cada um. Nossa divisa: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe. Estamos encerrados.